Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal do Ser Integral. Hoje nós vamos falar de perdão e nós esperamos que até o final desse vídeo tenhamos convencido a todos vocês de que precisamos perdoar para sermos felizes. Então vamos lá. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos que enfrentar uma traição, ou uma calúnia, ou uma injúria, ou situações parecidas. É uma situação que nos deixa muito amargurados e a gente começa logo a criar uma série de pensamentos, tumultuados, recorrentes, do tipo: por que fulano fez isso comigo, Eu sempre fui legal com ele ou ela, sempre ajudei, sempre fui isso, fui aquilo, fui amigo, etc. E quanto mais a gente pensa nesse assunto, quanto a gente mais pensa no que aconteceu, mais a gente sofre. Dependendo da situação, ainda vem o sentimento, vem a vergonha, o medo de perder os amigos, o medo da desaprovação. É um redemoinho, de emoções e sentimentos negativos que vai crescendo, sempre que nós nos lembramos do ocorrido. E a gente passa a viver dentro de uma energia pesada, meio massacrante, e começa a acreditar que aquilo nunca vai passar. E esses sentimentos vão consumindo, a nossa vitalidade, a nossa força. A gente vai ficando mais lento, mais paralisado, deixando de fazer o que às vezes é importante para nós. Geralmente, a nossa imunidade cai e a gente acaba adoecendo, Eu passei por uma situação de calúnia que me deixou exatamente assim. Mas em dado momento, eu comecei a refletir sobre os meus sentimentos. E então eu percebi que todas as vezes em que eu me lembrava do ocorrido, eu sofria. Por causa disso, eu cheguei à conclusão de que eu mesma estava causando o meu sofrimento. Que se eu não fizesse alguma coisa, eu continuaria sofrendo anos depois, sempre que me lembrasse do fato. E foi então que eu entendi que para o meu próprio bem, eu precisava resolver isso, eu precisava me livrar daquela mágoa, eu precisava perdoar para me livrar da dor. E aí eu tive um grande insight. Perdoar é tirar a mágoa de dentro de nós. Eu falei em grande insight porque não foi assim uma constatação superficial não, sabe? Aquilo bateu dentro de mim como uma certeza assim absoluta. Então, gente, a mágoa nada tem a ver com a pessoa que supostamente nos magoou. A pessoa ela praticou um ato, contra você, mas você criou a mágoa dentro de si mesmo. Então eu entendi que era uma grande perda de tempo lamentar o que tinha acontecido e me colocar como vítima naquele episódio. Então eu procurei primeiro entender o motivo pelo qual eu ficara tão magoada, Eu precisava entender a minha dor, porque a situação me doía tanto. O que de fato estava me incomodando mais naquela situação? A pessoa que me caluniou, ela fez isso numa festa. E lá estavam muitos amigos, muitos conhecidos. E aí eu percebi
que o que mais me incomodava era o fato de ter a minha imagem manchada e ser desaprovada por esses amigos meus. Então eu ficava pensando, e se eles acreditassem, né? E se não mais tivesse amizade por mim? E se isso, e se aquilo? Na verdade, eu queria ser respeitada pelos meus amigos, mas eu ficava imaginando que agora eles iam ter uma visão diferente a meu respeito. E isso é que me consumia. Havia um sentimento também de que eu fora vítima de ingratidão. Nesse ponto eu entendi que eu estava alimentando o meu ego com a necessidade de reconhecimento e de aprovação, né, que estavam vindo de fora para dentro. E então eu compensava, na verdade, uma falta de amor por mim mesma, né? Este foi o grande trabalho de autoconhecimento, o primeiro que fiz nessa prática de 28 anos, que eu relatei para vocês em outros vídeos. E foi um grande marco no meu crescimento. Então, gente, por causa disso, eu só tenho que agradecer a pessoa que me caluniou, sabe? Essa situação me trouxe grandes aprendizados. A primeira coisa que eu aprendi foi que os nossos inimigos e desafetos, na verdade, são os nossos grandes mestres. E por isso a gente não pode se afastar deles, sabe? Eles nos desafiam, eles abalam a nossa estrutura emocional, tiram a gente daquela mesmice, né, do dia a dia, fazem a gente refletir sobre nós mesmos. E isso é muito útil para o nosso crescimento. A segunda coisa que aprendi foi que o outro faz não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Como nós dissemos em vídeos passados, né? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos e nossas ações decorrem das nossas crenças e valores, né, que a gente apreende aí vida afora. Portanto, tudo que o outro faz tem a ver com ele, com as crenças dele, com os traumas dele, não com a gente. Quando uma pessoa calunia, ela fala de si mesmo, ela fala do que está em sua própria intimidade, ela fala do que ela faria se estivesse no seu lugar. Qualquer julgamento só serve para a própria pessoa que está julgando. Quando, por exemplo, uma pessoa trai o companheiro ou companheira, ela não está pensando assim, vou trair meu parceiro, minha parceira. Ela está pensando em ser feliz, né? E aí as crenças delas, os valores, indicam para ela que ser feliz é satisfazer seu ego, né? Com algo que está fora dele, ou seja, no caso, com uma outra pessoa, né? A terceira coisa que aprendi é que se o que o outro faz é coisa dele, expressão de seus traumas, das suas dificuldades, nós não devemos deixar que aquela ação venha ocupar nossa mente e perturbar a nossa mente, mesmo que essa ação seja praticada contra nós. Então nós devemos nos distanciar dela, ao invés de mergulhar nessa atmosfera. Desse terceiro aprendizado, decorreu uma quarta lição. Se o que o outro faz é responsabilidade dele, também o que nós sentimos é responsabilidade nossa. Tem a ver com os nossos traumas, nossas dores, nossas crenças. Então, é ridículo, é ignorância responsabilizarmos o outro pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Então, nós somos responsáveis pela nossa raiva, nós somos responsáveis pelo nosso rancor, pelos nossos medos,
enfim, por todas as emoções e sentimentos que a gente externa, né? Então, se eu estou magoada, não tenho que responsabilizar ninguém, só a mim mesma. Por fim, a quinta coisa que aprendi foi que perdoar é uma ação unilateral, pois não depende do outro, não tem nada a ver com o outro, né? Não tem a ver com palavras, não é dizer para o outro que você o perdoa, tampouco tem por objetivo você ser bonzinho ou atencioso, né? Ser um anjinho. Na verdade, perdoar implica a gente vencer aquelas dificuldades internas que geraram essa mágoa, que pode ser, por exemplo, a autopiedade, o medo da crítica, a necessidade de responsabilizarmos os outros, né, pelos nossos sentimentos, a necessidade de sermos aprovados. Também pode ser os nossos apegos, seja lá o que for que estiver na raiz daquela mágoa, nós temos que descobrir e tentar vencer. Então, perdoar, na verdade, se trata de sermos quem somos, largarmos de mão esses subterfúgios, né? Essas máscaras, e ficarmos no controle das nossas emoções, nossos sentimentos e ações. Então, nós precisamos perdoar para que nossos dias sejam mais felizes, sem rancores, sem fantasias de vingança, sem pressões do nosso ego. Então, só assim nós vamos poder recomeçar, ter um novo ponto de partida. Então, se lembre disso. Se você ainda está sentindo mágoa, se você está sofrendo toda vez que você se recorda daquele fato, é porque você não perdoou. As pessoas costumam dizer que eu perdoei, mas não vou esquecer. E quando ele fala isso, é porque ele ainda tem mágoa. Então ele não perdoou. Isso é uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente. Se há dor, não houve perdão. Ok? Perdoar, gente, é antes de qualquer coisa um ato de amor em relação a nós mesmos. Então é isso, pessoal, o que nós trouxemos para vocês. Espero que tenham gostado. E, por favor, deixem lá, se gostaram, um like. Toquem lá no sininho, né, para vocês receberem notícias do nosso progresso. E, se for o caso, se inscrevam, né? Porque é muito importante essa interação com vocês, porque deixar um comentário também, tá, gente? É muito importante essa interação porque o algoritmo do YouTube interpreta que a nossa mensagem é relevante, né? E assim ela vai para mais pessoas. Por isso nós precisamos de vocês. Então é isso. Fiquem todos em paz.